Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do especial Patrimônio, Cultura e Arte. O que Aldemir Martins, Antônio Bandeira e Zé Tarcísio têm em comum? Todos ajudaram a construir a história das artes visuais do Ceará, com seus desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e, principalmente, com suas maneiras próprias de criar. O especial Patrimônio, Cultura e Arte está na tela e no ar. É quase impossível falar das artes visuais no Ceará e não falar da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, fundada em 1944. A SCAP tinha entre seus membros fundadores dois grandes cearenses, Aldemir Martins e Antônio Bandeira. Era a arte moderna tomando forma e ganhando o Brasil. Vamos conhecer agora a história desses dois artistas no quadro Os Cearenses. Aldemir Martins, ele foi um nome importante para o mercado de artes do Ceará, porque ele lançou a visão do Brasil e do mundo para o Ceará. Ele foi um cara que saiu daqui e fez sucesso em São Paulo, em Veneza, e que sempre com uma temática bem nordestina, sempre com os desenhos dos cangaceiros, das rendeiras, das frutas nordestinas, da flora nordestina, e inaugurou para o mercado, eu acho que essa temática nossa. E é importante porque ele já muito jovem, já se estabeleceu na carreira e ganhou notoriedade. As obras deles ganharam valor artístico, né, de mercado também. E junto com ele vieram escola de outros artistas, né, que também seguiram seus passos, né? O Aldemir Martins fundou a SCAP junto com Antônio Bandeira, mas Antônio Bandeira fez mais sucesso na Europa, enquanto o Aldemir Martins ele fez uma carreira realmente nacional e sempre com os olhos no Ceará. Acho que o mérito está aí. Os artistas cearenses hoje conseguem um pouco mais de notoriedade, um pouco mais de valor no mercado, devido ao que o Aldemir Martins conseguiu trilhar naquela época. O Aldemir Martins trabalha as temáticas nordestinas e deixou elas impregnadas no imaginário popular. Ele pintou o sol do Nordeste, deixou ele famoso na abertura da novela Gabriela. Ele conseguiu pintar os cangaceiros, as frutas, as flores do Nordeste, num alegre colorido que quando você pensa no cangaceiro, quando você pensa nas praias nordestinas, nas paisagens, a imagem da obra do Aldemir Martins vem à nossa cabeça. Um grande artista que também engrandeceu a história da arte no Ceará. Vindo lá do interior do Ceará, lá de Ingazeiras. Meu avô era bravo pra caramba e a minha avó era 100% índia tapuia, que é onde o Aldemir parece. O Aldemir é a cara da minha avó, que é uma índia mesmo. E o Aldemir, se ele vai pro México, ele é índio mexicano. Se vai pro Japão, é de Okinawa. Bota um kimono nele e vira índio em qualquer lugar que ele vá. Por força da mudança do pai, com a família, se estabeleceram aqui em Guaiúba, depois passaram para Pacatuba, onde o Aldemir completou a infância dele. E era um menino comum, não é?
que desenhava nas calçadas da estação ferroviária, com cacos de telha e pedaços de tijolo. Ele era um artista multimídia, ele fazia roupa para ródia, fazia escultura de acrílico quando o acrílico saiu. Esse é o motivo que eles falam que ele é comercial, porque ele era um cara que respeitava a estética do povo brasileiro. Então ele ia fazer cerâmica, estudava cerâmica portuguesa antiga, estudava cerâmica dos índios, não é? Aí o cara da USP falava, porque esse cara é um artista popular. Então ele é comercial, ele vende o trabalho. Me pergunto para você hoje, quem não vende o trabalho? Você conhece alguém? Eu não conheço nenhum artista que não vende, eu vendo o trabalho. Quem não faz design? É a maior acusação que tem contra o Aldemir. Por que ele foi considerado um artista comercial? Porque ele fez prato. O que os designers fazem hoje? Me explica. Primeira coisa que eles fazem é coisa de cozinha. Desenha móvel. Por causa disso eles não são artistas. E essas coisas ficam esclerosadas na opinião popular. Eu fui numa grande feira de arte na Europa, fui ver a Arco e vi que os artistas do mundo estão fazendo skate, caixões portais, né? Então, brinquedos, né? E aí eu fico pensando, puxa, isso é uma atitude atual, contemporânea? O Aldemir fez isso há mais de 20 anos atrás, né? E foi muito criticado por isso, foi muito incompreendido por isso. Isto é arte folclórica, isto é arte do povo. Eu me pergunto, quem não é do povo? Os italianos que fazem arte abstrata não são do povo? Eles foram deslocados do povo italiano? Então é muito perigoso essa nomenclatura que a USP usa, porque ela é racista, cerceativa, excludente e, não sei o termo, mas ela mata a cultura do país. E ela está sendo usada oficialmente no Brasil. Isso que é mais grave. Chegou a esse nível, não foi com brincadeira, foi com trabalho, foi com empenho, né? Ele mesmo dizia, eu sou um funcionário, eu dou um expediente todo dia, pintando. Ele morreu pintando, entendeu? Poucos dias antes de falecer, estava trabalhando, produzindo no ateliê dele, pintando. Entendeu? Era o que ele queria fazer, o que ele fazia, como eu estou te dizendo. Ele tinha a pintura, ele tinha o ateliê, ele tinha a arte dele como a sobrevivência à profissão, como um médico, como um engenheiro, como um jornalista. O nordestino é um cabra forte, um cabra que tem, né, que tem garra para lutar. Eu acho que essa força nordestina o ajudou bastante. Antes do Antônio Bandeira chegar em Fortaleza para inaugurar o Museu de Arte da Universidade do Ceará, já corria na Vila Diogo, onde eu nasci e fui criado, que o filho do seu Sabino Bandeira ia chegar e que era um artista importante. Eu, amigo do Armando, o irmão mais novo do Bandeira, procurei e quis saber mais. Cheguei ao Antônio Bandeira pelo Armando e o Antônio Bandeira disse, ele é artista. E o Antônio Bandeira riu. Como eu desenhava nas calçadas e essa coisa toda, era artista, era um artista. Ele disse para mim, com aquela voz rouca, grave, disse, procure um centro maior, vá competir, leve essas coisas, vá. Eu sei que vai ter saudade daqui. Um dia você vai voltar como eu também vou. Isso me foi o suficiente. O Antônio Bandeira é um artista de ponta. É um artista de um reconhecimento internacional. Nada melhor para um país ter representatividade tão grande nas artes visuais como o Antônio Bandeira representa para o Brasil.
Ter uma obra do Bandeira e conviver com ela, só posso te garantir uma coisa, dá um prazer gigante, muito grande. A família do Bandeira era uma família trabalhadora, de classe média, mas bem situada profissionalmente. O vovô era um homem muito conservado, muito dedicado à família, foi adquirindo recursos e realmente conseguiu ter seu padrão de vida bem. Vovô tinha fazenda, vovô tinha gado, vovô tinha casas. Na época tinha uma fundição e eram vários irmãos. E o Bandeira não era o único que não trabalhava na fundição, era o que estava sempre pintando, estava sempre desenhando, estava com seus amigos fazendo trabalhos, riscava calçadas com carvão. Ele não aceitava ir para a fundição, ele apenas ia para contemplar o trabalho do vovô, a mistura do fogo, aquele fogo derretendo, né? Então os irmãos reclamavam, agora a gente dando duro e ele não vem. E um dia o vovô chamou, você não vai ser vagabundo, você tem que trabalhar. Ele disse, papai, não se preocupe, o senhor vai um dia ver o seu filho conhecido internacionalmente. O Bandeira se inspirou muito nas fagulhas, na fundição do meu avô. Ele desenhava, tem desenhos dele, ele desenhando fotos de desenhos dele dentro da fundição, desenhando, vendo os trabalhadores, aqueles trabalhadores do meu avô, fazendo os cadinhos de ferro, fundindo ferro, bronze. Ele é autodidata, então era dele mesmo. Ele desenhava nas paredes da casa da vovó, desenhava onde chegava. Se ele parasse... Sempre teve com ele aquela vontade de pintar, né, de criar, de querer produzir. E é algo nato que vem de dentro da pessoa, né, de pintar. Ele gostava muito de ler. Então, como naquela época os mendigos, né, passavam pedindo esmola, e ele, para não estar se levantando, a vovó tinha fazenda e vinha aquelas cuias, chamada cuia, cabaça, né? Ele enchia de farinha de rapadura. Então, ele sentado ali mesmo, lendo, desenhando, quando passava um pedindo uma esmola, ele pegava a vasilhazinha, tirava e já botava no saco. Antigamente pedia esmola assim no saco. Ele colocava a farinha, dava rapadura, era banana. A vovó já sabia que tinha que preparar aquilo ali porque ele não passava uma pessoa que pedisse esmola que ele não desse esmola. Porque ele nunca foi menino de brigar. Ele era muito amigo mesmo. Ele era desse de tirar a camisa para dar para vestir quem tivesse sem camisa. Quando ele era pequeno, ele fazia alguma malcriação, alguma coisa, o vovô sempre dava umas palmadas e ele disse que hoje eu agradeço as palmadas que meu pai me deu, né? Mas ele estava muito com a vovó, ele gostava de beijar, de abraçar, tirar ela do canto, botar no outro. É um artista multicultural, né? Durante toda a sua vida ele pesquisou técnicas e materiais e para mim o mais extraordinário é que ele sai do Brasil figurativo e volta abstrato. Alguns dá para entender, mas a maioria da família não entende, não. A abstração do Bandeira, ela não era só puramente abstração. Era uma abstração carregada de um extremo contato pessoal, sobretudo com a arte figurativa. Ele conseguia fazer uma abstração figurativa. Em 65 ele pinta um quadro abstrato, que são simplesmente 3 jangadas. Quer dizer, então a figura estava muito enraizada dentro da sua produção. Se o Bandeira não morre prematuramente, por um terrível, infeliz acidente, em 67, seria um dos pintores abstratos mais importantes do mundo. Por quê? Ele estava extremamente conectado com a Europa. Ele ia fazer uma exposição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nessa época, estava começando a reconhecer Pollock. Imagina o público americano em contato com a arte abstrata do Bandeira. E o que ele produzia em 67 já era completamente diferente do que ele fazia anos anteriores. Quer dizer, então ele estava em franca produção, em franca modificação.
mexendo na memória da TV O Povo, encontramos a presença de José Tarcísio Ramos, mais conhecido como Zé Tarcísio. Ele é um artista multimídia, pintor, gravador, cenógrafo e foi o convidado do programa Coletiva da TV O Povo no dia 22 de novembro de 2011. E o melhor, continua em plena produção. O nosso entrevistado de hoje é o pintor, escultor, fotógrafo, professor de artes plásticas, colecionador, ecologista, ator, ex-radialista e dono de restaurante Zé Tarcísio. Os dons, as vocações e os interesses são, como se vê, múltiplos. Culpa ou reflexo da grande, colorida e saborosa mistura de uma vida regada à diversão, movida pela curiosidade e puxada por descobertas. O resultado é uma arte e um artista que são hoje a cara do Ceará. Merecidas, portanto, todas as loas pelos 70 anos de vida e 50 de teimosia com a arte de José Tarcísio. Que venham outros 50. E para entrevistar o homenageado do Manifesta Festival das Artes, convidamos os jornalistas André Bloch, repórter do Núcleo de Cultura e Entretenimento do jornal O Povo, e Gigi Borges, produtora da TV O Povo e conselheira fiscal do sobrado José Lourenço. Convidamos ainda a pesquisadora Núbia Agostinha, uma das organizadoras do Almanaque do Zé, publicado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. E, finalmente, o artista plástico Carlos Macedo. Zé, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, parabéns por todas as homenagens, pelo aniversário, 70 anos completados esse ano em abril, não é isso? Foi em fevereiro. Fevereiro, desculpe, em fevereiro, 70 anos comemorados em fevereiro. Zé, como é que você limita, restringe, define a sua produção artística? Bom, a partir de 61, quando eu fui para o Rio de Janeiro, já decidido para ter como profissão a arte. Daí eu já não sabia o que era a vida e o que era a arte. Então misturei sempre. Nunca sabia quando eu estava, porque tudo misturado, morando sempre junto, no mesmo lugar em que eu produzia. Mas agora, 70 anos, marcou uma coisa importante. A vida. Sim. Então, eu agora estou tentando conseguir separar as duas coisas. E estou vendo que a vida é importantíssima. Mas isso você está falando, teve uma relação com o problema que você teve no coração? Não. Decisão mesmo na vida. Isso pode ter tido uma participação nessa decisão, mas é porque chegou a hora. A gente tem uma obra e a vida está continuando, então eu estou tentando ter a arte e a vida. Fazer disso. Mas a sua produção artística até hoje, você definiria ela, classificaria, enquadraria de alguma maneira, em alguma linha? Sim, eu sou um repórter plástico. Repórter plástico? Sou. Isso é que eu acho que eu faço, porque os movimentos, a própria emoção da vida me faz levar a trabalhos, a política. Enfim, esses acontecimentos todos me sensibilizam, às vezes, de tal forma que eles aparecem no meu trabalho. Depois de tantas experiências, depois de um legado deixado em vida aí para as pessoas. Olhe, eu descobri a vida. Realmente, eu comecei falando, mas não cheguei a esse momento. Eu falei um pouco para ele sobre a vida e a arte, mas eu acho que a vida ela teve um significado bem maior nesse momento. Agora, eu não desejo que pessoas tenham isso para poder descobrir que a vida é boa. Tenha que viver o dia
o momento. Eu antes dizia isso, eu vivo o momento, mas descobri que não vivia, não valorizava o momento. Às vezes ficava muito preso no passado, às vezes ficava viajando muito no futuro e o momento, mas o importante é o momento. Zé, estamos chegando ao fim do programa, queria te dar aí um minuto para você fazer uma avaliação final, dar um recado, um convite, cantar uma música ou desenhar, se você quiser dar o seu recado final. Olha, cantar, a vida não me foi, eu não tenho voz para cantar, mas foi uma oportunidade muito grande estar aqui nesse programa. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui e que houve essa sabatina, isso é interessante. A minha emoção chega a ferver aqui dentro, mas eu queria mandar um recado para a prefeita. Por favor. Luiziane, a peteca está na sua mão. Bota aí seu almanaque na escola. Proporciona isso ao jovem de Fortaleza. Muito obrigado. Mas faça isso, por favor. Hoje conhecemos as cores, formas e traços das artes visuais do Ceará. Torcemos para que a cada nova geração outros nomes continuem atraindo e embelezando os nossos olhares. No próximo programa, saem as imagens e entram as letras. Um programa especial sobre nossa literatura. Está imperdível. Até o próximo especial Patrimônio, Cultura e Arte.